Senhores telespectadores, muito bom dia. Durante agosto aconteceram muitas coisas. Olhem, recebi muitos livros, muitas cartas. Há 3 casos que eu acho que não podia deixar de responder hoje. O primeiro é este. Um Futuro para Macau, que é um livro do general Rocha Vieira, que foi o último governador português de Macau. Neste livro, ele publica as intervenções, e isto dá uma ideia da evolução de Macau durante os últimos 10 anos em que lá oscilou a bandeira portuguesa. É um livro notável por uma razão. Descreve uma década de glória. Como sabe, os nossos antigos escritores, o João de Barros, o Castanheira, o Diogo do Couto, escreviam a história por décadas, por períodos de 10 em 10 anos. Bom, eu penso que este livro é mais uma década, e é uma década gloriosa. Estes últimos 10 anos dos portugueses em Macau, com a cidade a crescer rapidamente de ano para ano. Parece que quanto mais perto vinha ao fim da nossa saída, maior era a obra construída, maior a ampliação da cidade, mais gigantescos e mais belos os monumentos, os museus. Acho que Portugal deu uma grande lição de nobreza e de saber estar no mundo nesses últimos 10 anos em que esteve em Macau. Por isso, acho que este livro do general Rocha Vieira é realmente um livro histórico. Quero falar no outro livro que também me impressionou muito, por outras razões. Este livro recebi-o ontem. Chama-se Mundos Animais, Universos Humanos. É um livro de ciência no mais estrito e rigoroso sentido da palavra, publicado pela Fundação Calouste Gulbenkian nos textos universitários. Bom, é um longo livro, são mais de 500 páginas, sobre os problemas mais complexos do comportamento geral, desde a paramécia até ao homem inteligente, consciente, religioso. Bom, é, aliás, uma espécie de história da cultura. Cultura desde o estremecer do primeiro animal até à atitude do sábio ou do pensador, porque tudo isso tem uma raiz comum. E é esse espetáculo deslumbrante da formação da consciência no mundo que este livro representa. E confesso que me sinto muito orgulhoso por um livro assim ter podido sair em Portugal. Há uma outra razão para me sentir orgulhoso, tenho que a confessar. É que o autor deste livro é o meu filho mais novo, é o meu filho Rodrigo. O senhor telespectador vai dizer, essa não é a última razão, essa é a primeira, pois se é teu filho que admira, é possível, é bem possível que seja a primeira. Nestas coisas é tão difícil a um pai distinguir, mas haverá algum senhor espectador que ache mal que eu admire as obras dos meus filhos. O terceiro assunto é uma carta que recebi ontem. É do senhor Gabriel Saraiva Cavaco. É uma carta de um peregrino. Este senhor continua a repetir as peregrinações de Santiago. Nesta longa carta, ele diz-me que foi até Santiago com o bordão do peregrino. Eu tenho aqui um bordão de peregrino. Este é o bordão que os peregrinos de Santiago levavam este bordão para se apoiar no caminho, com esta cabaça em que lhes matava a sede. Faz agora 1000 anos, estamos em 2003, no ano de 1003, milhares e milhares de cristãos, vindos de todos os lados da Europa, encaminhavam-se para Compostela. Hoje continua a haver, é o que ele me diz nesta carta, é que essa peregrinação continua a ser verdade. Ele próprio a fez, meteu-se a caminho, arranjou um bordão igual a este, arranjou um chapéu de peregrino. Os chapéus são assim, isto é o chapéu do peregrino, que leva aqui a concha de São Jacques. Era isto que lhes servia de copo para comerem, para beberem, e ele, com isto,
fez a peregrinação e diz-me espantado. O pior é que durante toda a peregrinação, ele veio lá da França, atravessou a França, os Pirineus, veio o norte, anda todo aquele caminho, andou centenas e centenas de quilómetros e não ouviu falar em Portugal. Pior, depois de Compostela, os peregrinos foram para o Cabo de Finisterre. Eu já lá estive, um cabo muito bonito. E disseram, é aqui que acaba o mundo. A Europa acaba aqui, neste Cabo de Finisterre. Bom, isto era assim para os peregrinos de há 1000 anos, mas ele escreve-me a dizer, então, não há maneira de convencer as pessoas de que o mundo continua, que depois de Finisterre, depois há o rio Minho, há o rio Lima, e há a cidade do Porto, e há as Beiras, e há Serra da Estrela, e há Lisboa, e há o Algarve, e ele quer trazer a peregrinação até à Ponta Sagrada de Sagres. Bom, é claro que eu não acredito que isso seja possível, porque as peregrinações tinham na sua origem um espírito religioso que hoje já não existe. Em todo caso, impressionou-me muito este pedido de um peregrino que, desterrado 1000 anos no tempo, continua a ir até Compostela. Mas eu vim aqui não foi para lhes falar nem de livros nem de peregrinos, foi para lhes falar de uma grande figura que é o Santiago. Vamos lá ver quem era o Santiago. Não há dúvida nenhuma de que existiu uma figura histórica, Tiago, que foi um dos companheiros de Cristo. Até eram dois dos companheiros que andaram junto de Cristo durante a sua passagem pelo mundo. Dois chamavam-se Tiagos. Um, Tiago Maior, porque era o mais velho, e outro, Tiago Menor. Este, que se venera em Espanha, é o São Tiago Maior. Foi um dos apóstolos, um dos 12 apóstolos, que receberam a pregação de Cristo e depois propagaram-na no mundo. Sobre este Santiago, isto tenho junto de mim, é uma admirável estátua feita em Coimbra, no final do século XV. Isto é do Diogo Pires o Velho, é uma estátua muito bonita. Ainda representa o Santiago com o livro. Este Santiago do livro era o Santiago Apóstolo. Este livro representa a doutrina cristã, a doutrina que ele tinha que difundir. Mas já é um Santiago Apóstolo que também já é peregrino. Reparem, ele já tem o chapéu com a concha do peregrino, igual àquele que há bocadinho lhes mostrei, e já tem o bordão com que eles vinham a pé até Compostela. Este Santiago Maior pregava a doutrina cristã com tanta violência, com tanta força, chamavam-lhe até o trovão. É claro que, por causa disso, lá o Herodes Antipas, a certa altura, prendeu, achou que ele estava a alterar a ordem e mandou-o degolar. Ele morreu degolado lá na Galileia no ano de 42, ano de Cristo, quer dizer, é companheiro de Cristo e morre no ano de 42 degolado. Bom, isso faz parte dos Evangelhos, vem nos Atos dos Apóstolos, é um facto que ninguém põe em dúvida. Agora, o que é extraordinário é isto, é que passado, ele morre, portanto, no século I, passa o século II, III, IV, V, VI, VII, VIII, e aí, no princípio do século IX, ele aparece outra vez, mas agora aparece em Espanha. Em Espanha. Como? Há lá um sítio, ainda hoje lá está, em Iria, na foz de um rio, um sítio muito bonito, onde havia ali um bosque muito cerrado e diz que apareciam luzes e se ouviam vozes à noite. Foram dizer ao bispo diria que era um Teodomiro, e o bispo foi até lá, ver que mistério era aquele, então vozes à noite, e o que é que ele encontra? No meio do bosque, um túmulo romano. Um túmulo, mandou abrir o túmulo e dentro do túmulo, realmente, aquele túmulo o povo já chamava o túmulo do apóstolo.
túmulo do apóstolo. O túmulo do apóstolo. Bom, o bispo manda abrir a tampa do túmulo e o corpo lá estava, era um corpo sem cabeça. Ora, dos apóstolos, os 12 apóstolos, muitos foram martirizados, mas o único que foi assim degolado foi realmente o Santiago Maior. Portanto, o bispo, que sabia essa história, disse, não há dúvida, se é apóstolo e não tem cabeça, é o Santiago. Bom, mandou depois levar dali para um sítio mais para o interior, porque aquilo ficava na foz de um rio, e, portanto, muito ao alcance dos piratas. Os piratas roubavam tudo nessa altura, estavam pelos rios. Ele levou mais para dentro, para um sítio onde se chamava Campo Stele, onde mais tarde se começa a construir uma igreja cada vez mais bela, cada vez mais grandiosa, que é hoje o gigantesco templo de Santiago de Compostela. Houve só uma pergunta que o tal bispo se não lembrou de fazer. E como é que o Santiago, que foi degolado, e há documento disso, no ano de 42, na Galileia, aparece a pregar em Espanha? Como é que ele vem lá do Oriente até aqui? Bom, isso foi milagre, foi milagre. E os milagres, como sabem, podem acontecer. Ele apareceu a pregar, até parece que lhe apareceu Nossa Senhora em Saragoça. Nossa Senhora apareceu-lhe em cima de uma coluna e ele viu-a, e essa ideia é que está na origem do nome que se usa muito em Espanha. Muitas senhoras espanholas chamam-se Maria del Pilar. É o pilar onde apareceu a Nossa Senhora que o tal Santiago viu. Mas depois de Saragoça vem para Compostela. Vem e aparece o túmulo dele. Houve uns eruditos que, estudando melhor o caso, com muito cuidado, disseram aquilo não tem nada a ver com o Santiago. Realmente degolado está, isso é a única verdade. Mas quem lá está degolado é o Prisciliano. O Prisciliano é um bispo de Ávila, que tinha ideias muito exageradas, muito cruéis sobre a moral cristã. Ele chegava a pensar que ter filhos era pecado, e tudo isto provocou um grande movimento em toda a Galiza a favor do Prisciliano. Vários bispos aderiram, mas a Igreja interveio e disse nada de exageros, mandaram-no julgar, e ele enfim, saiu de Espanha, e o imperador, ainda o imperador romano, mandou-o degolar, a ele e a todos os companheiros que iam com ele. Os corpos voltaram à península e foram enterrados. Ora bem, Prisciliano teria sido enterrado exatamente nesse túmulo onde depois apareceu um cadáver sem cabeça. Bom, mas isso são teorias de sábios. O povo não queria saber. Para ele, Santiago, o pescador do lago de Tiberíades, o companheiro de Cristo, o apóstolo, era aquele que se venerava agora na grande Catedral de Compostela. E era o santo que vinha do céu à terra ajudar os espanhóis na sua grande luta contra os mouros. É assim que nasce o Santiago Mata-Mouros. O tal encontro do túmulo com o cadáver decapitado foi no princípio do século IX. Ora, exatamente no princípio do século IX, quer dizer, 800 e tal, iniciava a Espanha cristã uma guerra que ia durar muitos séculos contra os mouros. Essa guerra começa praticamente em Covadonga, no século VIII, exatamente.
e veio só a acabar no século XV, com a conquista de Granada. Ora, um povo que tem um apóstolo e que está numa guerra tão grande em defesa da fé, claro, fez do seu apóstolo o seu padroeiro, o seu herói. E assim aparece o Santiago, que auxilia os cristãos que lutam pela fé nas grandes batalhas contra os mouros. Aqui está ele, o Santiago, vem no cavalo branco. Olha aí o mouro que já está morto aqui, o mouro com calções encarnados, e ele cavalga-lhe em cima, sem piedade nenhuma, e desembainha a espada para matar mouros para aí fora. Em todo o nosso país houve estátuas destas. O cavalo é sempre branco, porque como Santiago vinha do céu, era uma nuvem que tomava a forma de um cavalo, e depois via-se ele cá embaixo a combater. E é claro, não havia mouros que lhe resistissem. Santiago, o culto de Santiago alargou-se a toda a península, toda. Em Portugal, no nosso país, segundo o dicionário do Alberto Costa, eu estive a contar ontem, há pelo menos 120 povoações com o nome de Santiago. Claro, povoações entre lugares, aldeias, vilas e cidades. Olhem aqui bem perto, é Santiago do Cacém. Santiago é o santo, e o Cacém era o senhor Mouro. É engraçado como o Cacém e o Santiago acabaram unidos. O Cacém era o nome daquela terra, o dono daquela terra. Lá na igreja está um grande baixo-alevo que representa Santiago a cavalgar sobre os mouros e a matá-los. Eu estou a falar-lhes não é lá, mas é aqui em Palmela, porque aqui, Palmela, é que é a vila cabeça da Ordem de Santiago. É por isso que escolhi Palmela, por isso é que há aqui tantos Santiagos. Palmela é a cabeça da Ordem de Santiago. E o que é a Ordem de Santiago? A Ordem de Santiago era, por um lado, uma comunidade de guerreiros, eram militares, um grupo de militares. Por outro lado, uma ordem de monges, de religiosos. Eram religiosos, mas também eram militares. Porque o papel deles era não orar, mas sim combater pela fé. Bem, como sabem, as ordens nasceram durante as cruzadas. Foi na Terra Santa, durante as cruzadas, que nasceram os Templários. Já fiz um programa sobre os Templários. Depois, em Portugal, se transformaram na Ordem de Cristo. Nasceram os Hospitalários, que hoje são ainda em todo o mundo a Ordem de Malta. E do mesmo modo, em Espanha, durante a guerra contra os mouros, um rei de Leão, o rei Fernando II, que foi, aliás, um grande rei, resolveu reconhecer um grupo de cavaleiros que se tinham unido para fazer uma espécie de unidade militar no combate contra os mouros. E eles adotam como seu padroeiro Santiago e ficam chamados a Ordem de Santiago. Essa ordem era espanhola, teve sede, por exemplo, em Cáceres, chamavam-lhe Ordem de Cáceres. Também teve ordem na cidade do Clés, os Cavaleiros do Clés. Aqui em Portugal, ela foi fundada, como lhes digo, pelo rei Fernando II no ano de 1170. 1170, reinava em Portugal o nosso Dom Afonso Henriques. Mas 2 anos depois, já o Dom Afonso Henriques dava aos cavaleiros daquela ordem a vila e o castelo da Arruda. Bom, isso há o documento. Eu acho que também lhes deu Palmela, Sesimbra, Alcácer, acho eu. Mas não há documento, só mais tarde é o filho, o Dom Sancho. Dom Sancho gostava muito dos Cavaleiros de Santiago. Quem lhes dá tudo isto, e no testamento de Dom Sancho, aos Cavaleiros de Santiago já se dá o nome de Freires de Palmela. Freires de Palmela, porque era aqui, em Palmela, que eles tinham o seu principal castelo. O castelo não tinha sido feito por eles. Este castelo em que estou a falar, isto tudo é muito antigo, e já cá estava
no tempo dos mouros já cá estava. É possível, na época romana, isto já fosse uma fortificação. A verdade é que é entregue aos freios de Santiago e esteve nas mãos dos freios de Santiago até há relativamente pouco tempo. Digamos, olha, até acabarem as ordens com o liberalismo. E desde então ficou um bocado abandonado, mesmo muito abandonado. Hoje, este Castelo de Santiago é uma sombra do que foi antigamente. Em todo caso, ainda é um dos mais belos monumentos que se podem visitar aqui na região de Lisboa. Tem uma vista extraordinária e é isso que explica a importância que ele tinha. Este castelo dominava a foz do rio Sado. Portanto, a entrada para o interior do Alentejo que se fazia pelo Sado, aqui os cavaleiros dominavam inteiramente isto. Enquanto Alcácer do Sal pertenceu aos mouros, os mouros retaliavam estas terras todas, flagelavam, aprisionavam os cristãos, vendiam-nos como escravos, e eram os cavaleiros de Santiago, aqui, partidos de Palmela, que mantinham a ordem, uma certa obediência ao rei de Portugal na medida em que podiam. Quando Alcácer do Sal é conquistado pelos cristãos, acaba a guerra. Entre os dois castelos, Castelo de Palmela, Castelo de Alcácer, acaba a luta e isso permite que lá embaixo, mesmo junto às águas do rio, nasça uma povoação que vem a ser uma grande cidade, a cidade de Setúbal. Mas a grande importância da Ordem de Santiago está exatamente na peregrinação que praticamente durante todo o ano se fazia a Santiago de Compostela. É uma altura em que na Península Ibérica há duas grandes influências, a do cristianismo, que a Ordem de Cluny pretende manter um culto cristão, e ainda a dos árabes, que era muito forte, os costumes, as concepções, costumes familiares, tudo isso refletia a influência da civilização árabe. Bom, a Ordem de Cluny, que era a Ordem francesa, batia-se energicamente por conseguir que o culto cristão e os costumes cristãos triunfassem em Espanha sobre os cultos muçulmanos. E é isso que leva a Ordem de Cluny a dar um grande apoio ao culto de Santiago. E, olhem, a peregrinação era de tal maneira importante que aquela grande nebulosa que nas noites de verão se avista no céu, que é a Via Láctea, os povos de toda a Europa chamavam-lhe a Estrada de Santiago, o Caminho de Santiago. Milhões de pessoas percorreram o caminho francês, atravessavam os Pirineus, vinha por todo o norte de Espanha até chegar a Santiago de Compostela. Em Portugal também havia um caminho, claro, era muito menos frequentado, porque Portugal, nessa altura, no século XII, termina no Rio Mondego, e só posteriormente é que, até ao sul, tudo isto foi terra portuguesa, com a grande ajuda, exatamente, dos cavaleiros de Santiago da Espada. Eles ajudavam o rei, por exemplo, no Algarve, foram eles, os cavaleiros de Santiago da Espada, quem ajudou o Dom Afonso III e quem tinha ajudado já o Dom Sancho II a conquistar aquelas terras todas. Bom, conquistada a terra, o rei precisava de alguém que ficasse ali para as defender, para as administrar, e ia dando essas terras à Ordem de Santiago. Eu acho que ao sul do Tejo ninguém possuiu tantas terras, desde o Tejo até ao Algarve, como a Ordem de Santiago. Bom, e a capital de tudo isso era aqui em Palmela. Este castelo de Palmela, em que eu estou a falar, foi durante séculos, pode-se dizer, do século XIII, em século XIII que o rei Dom Sancho I usa a expressão os freiros de Palmela, até ao século XVI. É no século XVI que acaba aqui o último mestre, que era o Dom Jorge, um filho do Dom João II, e estas ordens militares são incorporadas nos domínios da coroa. Mas durante todos esses séculos, Palmela é uma das terras mais ilustres do país. É claro que
volto à carta que mandou o meu amigo Gabriel Saraiva Cavaco. É claro que era muito bonito se a peregrinação de Santiago chegasse até aqui, com certeza que era. Isso hoje não está nas mãos já propriamente de Santiago. Sabem que eu não digo que o Santiago não continua a fazer os seus milagres, com certeza que faz. Bom, mas a gente já não pode muito fiar-se nos milagres que os outros fazem por nós. Temos que ser nós próprios a fazer os nossos milagres. E hoje a força que está na base dessas peregrinações chama-se turismo. Chama-se turismo. Diz aqui este meu correspondente que no caminho de Santiago Espanhol, de 20 em 20 quilómetros, há uma pousada, geralmente feita assim, num velho edifício, num palácio que outrora estava em ruínas, onde os peregrinos, ao fim de andarem 4 ou 5 léguas, podem descansar, beber água, tomar um banho e não pagam nada por isso. Quem quiser deixa uma esmola, quem não quiser não deixa. Bom, aí está. Isso não é um milagre do São Tiago. Isso é um prodígio do turismo espanhol. Eu acho que sim, acho que o nosso turismo tem que começar a fazer uns milagres desses. É preciso levar, não é só os portugueses, os europeus a descobrir, afinal, que terra é esta de Portugal. Santiago é um santo ibérico. Olhem, durante muito tempo foi ele o próprio padroeiro das armas portuguesas. Quando os nossos cavaleiros carregavam sobre o inimigo, isso dizia-se dar um Santiago. Uma carga de cavalaria chamava-se, em português ainda do século XVI, um Santiago. Porquê? Porque o capitão levantava a espada e dizia, com Santiago. E era sob a proteção de Santiago que a gente carregava sobre os nossos adversários. Portanto, devemos muitas vitórias a Santiago. Claro que os espanhóis também carregavam invocando Santiago. E como podem calcular, o Santiago não sabia para onde havia de se virar. Os portugueses diziam Santiago, os espanhóis diziam Santiago. Isto foi péssimo. Então os portugueses tiveram que arranjar um outro padroeiro. E foi assim que o São Jorge, trazido pelos ingleses, pela aliança inglesa, se transformou no padroeiro das armas portuguesas. Agora, o que está na raiz da nossa história é o Santiago. E que o principal monumento erguido a Santiago é este castelo de Palmela, disso não tenho dúvida nenhuma. O senhor telespectador venha aqui e julgue com os seus próprios olhos.